Mundo meio meu, na interação com o que está fora e na intensidade do que há por dentro de cada pessoa. No mês de fevereiro, o Museu Universitário de Arte da Universidade Federal de Uberlândia acolheu artistas de 4 regiões do Brasil para uma exposição com diferentes linguagens e experiências. E tem mulheres potentes da nossa Amazônia por lá. Bora saber mais sobre essa viagem ao mundo da arte? Então, bora cidadaniar. 3, 2, 1, REC! Olá, eu sou Thay Flores e você está no 321 REC, experimento em rádio, educação e cidadania, da Universidade Federal de Rondônia. E nessa edição, você vai ouvir vozes de talento artísticos que falam de território, identidade, memória e da relação entre o corpo de quem se identifica como feminino e o ambiente. E é sobre elas nosso podcast, sobre como seus corpos querem se expressar. A exposição reúne obra de 8 artistas: Ita Laíses, do Rio de Janeiro, Conchita Silva, da Bahia, Marisa Barbosa e Andressa Boel, de Minas, e direto de Rondônia, Kali, peste bubônica, Andréa Mello e Maria Silper. E tudo isso só foi possível porque a curadora Priscila Rampin, de Minas, estreitou laços com esses artistas, para revelar ainda mais um pouco da trajetória de cada uma por meio da arte. Esses trabalhos privilegiam o ponto de vista dessas artistas, mulheres, nas suas possibilidades de identidade e representam, então, os seus modos de ver e ocupar esse meio, esse entorno. De certa forma, é uma exposição que aponta para a nossa responsabilidade como agentes de mudança, considerando as posições dominantes que atravessam a nossa cultura. E bradamos, assim, são trabalhos que bradam por representatividade. Ao reconhecer essa dinâmica, a partir da subjetividade e do olhar dessas mulheres, essa seleção de trabalho dedica-se a muitas questões perturbadoras e conflituosas que essas artistas levantam por meio dos seus próprios trabalhos no contexto da sociedade brasileira. Então, temos trabalhos que vão dizer dos estigmas de raça e gênero, da nossa noção de democracia, das relações do público-privado, a cultura colonialista, a degeneração social e ambiental, os valores individuais e também o foro doméstico. Além da exposição artística, o evento teve diferentes atividades. Quem conta um pouco sobre como foi a experiência na Universidade Federal de Uberlândia é a artista Maria Silper. Vamos ouvir. O workshop de transferência de imagem foi muito gratificante de participar, porque tivemos contato com uma outra técnica, né? Outros materiais, enfim, foi muito legal de aprender. E, inclusive, tivemos contato com a prensa de gravura em metal, que é algo que nunca tínhamos visto. E eu digo assim, nós, as artistas de Rondônia, né? Pois na nossa universidade não tem prensa de gravura, então foi uma surpresa e algo muito legal de manusear. E gostamos muito também de participar do workshop dos meninos, do Leandro e do Gustavo, né? Porque ali aprendemos uma nova forma também de ter imagens em outros suportes, enfim. Eu já trabalho com a transferência de imagem, mas eu faço de forma manual. Quando eu comecei ali em 2022, as minhas pesquisas e desenvolvimento e aprimoramento de técnicas, eu precisei ir para um outro rumo, né? Porque como aqui a gente não tem prensas e uma estrutura igual se tem na UFO, então eu fui pro lado que tanto eu como os meus alunos também pudessem usar. Esse contato com os alunos da UFO, a estrutura que eles têm lá, e todos os conhecimentos que eles passaram para a gente foi muito legal, muito gratificante. Kali apresentou a série Noite Entregue em Porto Velho, que expressa a comunidade LGBT. A artista conta sobre os momentos que envolvem o processo de pesquisa e criatividade, utilizando elementos químicos alternativos para a revelação das fotografias.
Lá a gente vê uma fotografia em longa exposição feita com câmera analógica e filme. E a partir daí eu começo a pesquisar fotografias alternativas. E aí dentro disso eu vou atrás de fazer meus próprios químicos, como eu já fiz algumas vezes com cafenol, que é com café comum solúvel, com produtos de limpeza ou até de piscina. E aí eu faço processos no fundo do meu quintal. Eu também faço cianotipia, pinhole, que é um tipo de câmera que é feito com lata de leite. E o mais inusitado deles foi usar o scanner como uma câmera fotográfica. Então, o meu processo criativo fala um pouco sobre essa falta de insumos, e isso também tem relação com o estado que eu tô, que é Rondônia, né, que é um lugar que as coisas para vir para cá são muito caras. E aí eu percebi que na gambiarra, assim como algumas colegas de trabalho também enfrentam, a gambiarra começa a ser um tipo de clique do processo criativo. E aí essa falta de acesso a alguns materiais também serve muito para sala de aula, que tem a ver com a nossa formação acadêmica. E foi muito gratificante participar dessa exposição e também de rodas de conversa e de oficinas de transferência, porque a gente acaba vendo coisas muito similares, tanto socialmente quanto culturalmente, que a gente vê entre o Sudeste e o Norte, né? A peça Corpo Árvore foi a exposição da artista Andrea Mello. A proposta surgiu de uma pesquisa de 2019 e chegou em terras mineiras, mostrando a relação entre o corpo e a natureza. Vamos ouvir. No caso da exposição, que é composta por autorretratos, né, que são fotoperformances, que convidam para uma experiência de conexão numa tentativa de amalgamar o corpo aos elementos das árvores. Com relação à participação na exposição Mundo Meio Meu, é uma alegria e uma honra estar inserida nessa coletiva, né, que traz trabalhos de outras artistas potentes, num encontro de obras que, mesmo diferentes, têm muitas confluências e diálogos. E expor fora do estado de Rondônia e ver uma abertura cheia de pessoas interessadas em artistas que estão fora do eixo dos grandes centros, né, faz com que essas fronteiras se dissipem, promove esses encontros, promove trocas e nos fortalece como artistas. A Peste Bubônica é artista e DJ em Porto Velho. Na exposição, ela quis contar como a arte brotou do seu ser, como uma espécie de bomba de liberdade do seu corpo dinâmico e imbatível. A performance ela é muito sobre mim, sobre a minha vida, sobre tudo que eu tenho feito nos últimos 10 anos, sobre a relação que eu crio com a minha cidade, com o que rola na minha cidade e com o meu corpo. Dentro da exposição Mundo Meio Meu, eu estou colocando 4 autorretratos, que são obras bastante grandes, assim, bastante impositivas, e são autorretratos feitos a partir de fotomontagens. Então eu tenho uma relação muito predatória com imagens e eu vou sobrepondo essas imagens até que seja muito impactante, tem um apelo visual muito grande, e essas imagens são sobre isso, sobre o meu colecionismo, né? O jeito que eu gosto de juntar coisas e guardar coisas. Eu sou meio cacarequeira, assim, de certa forma. O jeito que eu lido com a minha cidade também, com a quantidade invasiva e às vezes até agressiva de mensagens para Jesus Cristo que rola aqui. E eu, sendo uma pessoa transexual, morando num estado tão conservador, né, acho que isso é importante. E sobre a minha vida, eu acho que num momento onde pessoas trans são muito ameaçadas e têm suas estatísticas, os seus corpos muito ligadas à morte, à crueldade, eu decidi celebrar a minha vida e celebrar a vida das minhas amigas através de mim, e celebrar a vida das minhas antepassadas através de mim também. Andressa Boel é goiana, mas mora em Minas Gerais. Ela também é expositora nessa mostra, com 2 trabalhos sobre o universo da bicicleta. Para a exposição Mundo Meio Meu, eu trago 2 trabalhos artísticos, ambos oriundos da residência artística Bicicruze, que aconteceu no Distrito Rural Cruzeiro dos Peixotos. Bici, de bicicleta, e cruze, de cruzeiro. Na ocasião da residência artística, eu convidei pessoas da comunidade, em grande parte crianças, a refletirem sobre a bicicleta, sobre o desenho tradicional da bicicleta e a possibilidade de construir outros modelos não tradicionais a partir desse formato básico que tem a bicicleta. Então, as crianças que participaram dessa residência desenharam e projetaram bicicletas que elas imaginaram
ser possíveis de serem construídas. Nós coletamos alguns objetos, algumas peças de bicicleta descartadas em bicicletarias da cidade, conseguimos alguns quadros e a partir desses desenhos projetados pelas crianças nós construímos essas bicicletas não tradicionais. A partir dessa residência é que eu construo um dos trabalhos, que é um mini documentário nomeado Bicicruze, Bicicletas Não Tradicionais do Cerrado Mineiro. Esse mini documentário, ele apresenta todo o processo de construção dessas bicicletas junto à comunidade e mais especificamente às crianças moradoras do Cruzeiro dos Peixotos. Esse mini documentário também está disponível no YouTube para que outras pessoas possam assistir. O segundo trabalho é um objeto artístico, a bicitorta. A bicitorta foi uma bicicleta de minha autoria, construída durante a residência. Essa bicicleta se encontra na galeria durante todo o período de exposição e ela pode ser pedalada, pode ser experienciada pelos visitantes da galeria. A bicitorta, ela não possui freios e nem corrente. Os pedais da bicitorta, eles estão posicionados junto da roda de trás, numa espécie de monociclo. E aí ela tem um pequeno quadro que liga até o guidão, a parte da frente, mas tanto o guidão quanto a parte onde você se senta, eles podem girar 360 graus. Direto do oeste da Bahia, Conchita Silva apresenta o painel criativo, intitulado Desde a década de 70 Prefiro. São xilogravuras com rostos de mulheres que lutam por seus territórios tradicionais. Cada rosto carrega depoimentos, denúncias, desabafos e reafirmações dessas mulheres. Dona Ana, Dona Nena, Dona Nália, Dona Rosa, Jaqueline, Catiene, Catiúcia, Marinês, Aliene, Beatriz e Gabriele. Essas são mulheres que enfrentam o racismo ambiental, o avanço do monocultivo, a imposição de uma cultura hegemônica, o racismo, o patriarcado e o capitalismo. Mas, acima de tudo, são essas mulheres que resistem nesse território. Assim, desde a década de 70, essas mulheres, bisavós, avós, mães, filhas, irmãs, primas, vizinhas, companheiras, têm preferido e lutado para viver e não apenas sobreviver. A arte do bordado também está presente na exposição. Foi uma alternativa para salvar a mente de um período conturbado do nosso país. A época do governo de Jair Bolsonaro. A bandeira do Brasil é um mote da exposição de Ítala Isis, do Rio de Janeiro, que conta o motivo de sua escolha. Foi uma espécie de resposta e embate ao período do governo Bolsonaro. Então foi uma maneira, de certa forma, resistir, sobreviver a esse período lamentável da nossa história. Ele tem uma dimensão política evidente, né, na medida que eu estou remontando esse símbolo nacional, mas também ele tem um aspecto que é mais da minha subjetividade mesmo, porque foi uma maneira que eu encontrei de fazer uma certa manutenção da minha saúde mental através da prática do bordado. Então, o Vermelho sobre Bandeira, por exemplo, é uma série que eu faço dentro daquele período do segundo turno. Eu vou fazendo uma bandeira por dia, como tem aí essa intenção de criar uma diversidade, né? Abrir os vários Brasis que tem dentro desse Brasil, mas também é uma maneira de uma espécie de reza manual, uma meditação manual através do bordado. Da terrinha mineira, a artista Marisa Barbosa explica sobre as peças da exposição intitulada Está Exalando Cinza, que teve origem em sua pesquisa de doutorado de 2022. Eu discuto a relação do corpo com a natureza, o corpo inserido na natureza, e ambos afetados pelas queimadas, nesse caso específico, é um contexto de uma pequena floresta que fica no lugar onde eu vivi quando era criança. Então, a partir da realização dessa experimentação performativa, gera-se documentos que eu seleciono, organizo e trago para o espaço expositivo. No caso, um vídeo de registro, as
cinzas que eu recolhi ali naquele momento, no processo de realização, sendo parte da ação, e que eu faço uma relação como se fosse uma urna funerária, e também crio um outro objeto a partir dessa ação, que é um objeto que eu busco referência nas lápides, trazendo mesmo a discussão da morte da natureza e, consequentemente, a nossa morte também. E essa foi a nossa viagem sonora sobre a exposição Mundo Meio Meu, uma iniciativa do Museu Universitário de Arte da Universidade Federal de Uberlândia e que contou com a participação de 8 artistas de 4 regiões do Brasil, inclusive 4 potências de Rondônia. Nosso som da semana fica por aqui, mas na próxima tem mais 321 REC, sempre na trilha que envolve o rádio, a educação e a cidadania. Acompanhe nossas produções em @rec.unir no Instagram, no canal REC Unir no YouTube e no perfil 321 REC no Spotify. Eu sou Thay Flores e te convido a caminhar com a gente. Bora cidadaniar! 3, 2, 1, REC!